Boa noite. Vamos aquietar a nossa alma, prestar atenção à nossa respiração e vamos começar mentalmente a nos envolver numa energia amorosa de gratidão. Gratidão por esta casa que nos acolhe, que nos instrui, que está sempre aberta para ser o nosso farol. Gratidão pelo nosso presidente, pela diretoria desta casa, por todos os colaboradores que são incansáveis na realização de tarefas que vão trazendo para todos nós aquilo que necessitamos. Pedindo a Jesus que permaneça envolvendo o nosso palestrante Braulio em uma energia de luz, de discernimento e de paz. A nossa gratidão a Ele, que estará compartilhando conosco aquilo que aprendeu sobre o tema da noite de hoje. E é com o sentimento de que precisamos deste momento, de que necessitamos mais do que nunca de estarmos vinculados a esta doutrina e a tudo que ela nos traz, que nós agradecemos ao Pai Maior por ter nos enviado o seu Filho para viver tudo aquilo que precisávamos como exemplo de luz para termos passos firmes. Pai amado, glorificado seja sempre o teu nome, a tua obra, os teus ensinamentos. Que o teu reino de amor, de fé, seja sempre o reino onde todos nós vamos estar reunidos, assim que cumprirmos a nossa trajetória. Que este pão espiritual que Braulio hoje vai nos trazer seja compartilhado para todos aqueles que necessitam. E que compartilhando, possamos olhar nos olhos uns dos outros. Que possamos encontrar nos nossos companheiros tudo aquilo que eles têm de bom, tudo aquilo que eles têm para nos ensinar, e que possamos agradecer a presença de todos, independente da função e da forma de estarem em nosso caminhar. Senhor Jesus, que possamos nos afastar do comportamento orgulhoso e vaidoso que insiste em ser a nossa marca. Que possamos a cada dia aprendermos mais com os teus ensinamentos, nos aproximando da humildade, da fé, da solidariedade e do amor verdadeiro. E assim, Pai, que a nossa caminhada seja firme, seja consciente, rumo ao bem maior, ao bem coletivo.
E somente assim, Senhor Jesus, possamos enfrentar as adversidades, as tentações, com tranquilidade, com segurança. E agradecendo por estarmos unidos, estarmos juntos e estarmos seguindo os teus ensinamentos. Que Deus nos abençoe e nos dê uma noite de muita aprendizagem e de tranquilidade. Então, com a palavra, nosso irmão Braulio. Boa noite a todos, boa noite a todas. Que a paz do Mestre Jesus continue com todos. Nós agradecemos mais uma vez de estar aqui com nossos irmãos, nossas irmãs, para compartilhar um pouco daquilo que nós nos propusemos a trazer aqui nesta casa. E aí, a nossa palestra hoje se refere ao capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o terceiro item desse capítulo, Instruções dos Espíritos, pelo Espírito da Verdade, os obreiros do Senhor. E aí nós vamos agora prestar atenção um pouco ao filme que nós vamos passar aqui, que tem a ver com o nosso propósito. Não foi. Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou pais, ou irmãos, ou mulher ou filhos, por causa de mim e do Evangelho, e não haja de receber muito mais neste tempo e no mundo vindouro a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão primeiros. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 1/10, encontrou outros que estavam ociosos e disse-lhes: Por que estáis ociosos o dia todo? Disseram-lhe eles: Porque ninguém nos contratou. Disse-lhes ele: Ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, receberam 1 denário cada um.
Chegando, porém, os primeiros cuidaram que haviam de receber mais, e também receberam 1 denário cada um. E recebendo-o, murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes últimos trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Ele, porém, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço agravo. Não ajustaste tu comigo por 1 denário? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros os últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, o Evangelho de Mateus, que fala sobre os últimos trabalhadores que receberam o mesmo salário daqueles que estiveram desde o primeiro momento na vinha. E se a gente for ajustar esta situação no plano estritamente da matéria, a gente vai ficar um pouco incomodado, porque a gente vai ver que aqueles que trabalharam menos receberam o mesmo salário. Mas depois o Mestre Jesus, ele fala que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Pela lei da reencarnação não existe nem último nem primeiro. Aquele que foi chamado na hora 1/10, se for vasculhar o seu passado em outras existências, eles também estavam ali, ou para bem ou para mal, mas cumprindo o seu desiderato como espírito encarnado em processo de evolução. Chegando no momento último, derradeiro, ter recebido a confiança do Mestre Jesus, para mesmo sendo um novato na vinha, receber aquele quinhão, aquele galardão que coube aos outros do primeiro momento. Mas, meus irmãos, no Evangelho segundo o Espiritismo, os obreiros do Senhor, ele inicia a sua narrativa, o Espírito da Verdade, ou Espírito de Verdade, falando sobre a transformação na Terra. E é isso que nós vamos aqui refletir um pouquinho sobre esses momentos últimos que todos nós estamos vivendo, momentos confusos, momentos de dúvidas, momentos de inquietações, e vamos imaginar, vamos refletir assim o que segue em nossa apresentação. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão todas as coisas para a transformação da humanidade. Observamos diversas tribulações, doenças, recrudescimento da violência, das injustiças e das diversas mazelas sociais, políticas e econômicas. Isso não é verdade, meus irmãos, minhas irmãs? Isso não está acontecendo, não é? A gente não está vivendo isso. E parece ser até um contrassenso, porque a doutrina espírita nos ensina de forma diversa. Mas a gente vai tentar aqui explicar o que de fato ocorre. Por que esse estado de coisas? E a promessa de um mundo de paz e regeneração. A Terra é um barco à deriva? Será que chegamos até aqui
para só sobrar nos vagalhões violentos desses dias, desses tempos tempestuosos? Será que a gente nadou tanto, viajou tanto, passou por tantas experiências, e será que vamos acabar assim, da forma como as coisas estão acontecendo? Onde as instituições, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, são colocadas em xeque, que todo o arcabouço de conhecimento da humanidade parece que está se desvanecendo, parece que está derretendo, como um castelo de areia na beira do mar. Então, será que é isso mesmo, gente? Que a gente saiu de lá, das savanas africanas, nos desenvolvemos através de diversas sociedades, diversas civilizações, para hoje estarmos vislumbrando a imensidão do espaço, nos dirigindo cada vez mais longe, alcançando lugares mais distantes. Estamos investigando o átomo, estamos conseguindo tantos progressos na ciência, na medicina, em todos os campos do conhecimento humano, e a gente percebe do outro lado esse clima de embrutecimento cultural, onde a violência, onde a desconfiança, onde a intolerância é graça em nossa sociedade. Estamos perdidos? Será? Mas o Evangelho responde. E o Espiritismo, lastreado na lógica do bom pastor, anuncia os obreiros do Senhor, que é o que diz o Evangelho no capítulo 20, sobre esses obreiros do Senhor. Quem são esses obreiros? Somos nós? Estamos sós nessa luta? Será que somos somente nós que acreditamos na doutrina, que fazemos parte desse exército do bem, que tenta contrariar esse estado de coisas que nós falamos aqui? Será que somos nós? Vamos refletir. Os obreiros do Senhor nos tempos finais. Em um Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, os obreiros do Senhor, que é uma mensagem do Espírito da Verdade em Paris, 1862. Mas no slide anterior a gente colocou ali os tempos finais. Será que o que são esses tempos finais? É o fim do mundo? Sempre se fala sobre a questão desses tempos finais. O que é isso? Na realidade, é final de ciclo, não é? É um ciclo que está se chegando ao fim e, logicamente, outro se inicia, como teve outros anteriormente. Então, nós estamos vivendo esse processo de transição. E esse processo altera o psiquismo, altera a forma de pensar das pessoas. E esse processo de transmissão também oportuniza que aqueles irmãos e irmãs recalcitrantes ainda no mal, com dificuldades no seu processo evolutivo, receba ainda uma oportunidade para refletir, antes que sejam lançados, como fala no Evangelho, também no Evangelho, no Evangelho nosso, inclusive, fala sobre as trevas exteriores
que na realidade é uma figura de linguagem para designar outros planetas que estejam de acordo com aquela capacidade, com aquela condição espiritual desses irmãos em evolução, mas que ainda não atingiram uma condição de regeneração. E a mensagem do Espírito da Verdade diz o seguinte: aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhados no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel, senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Que é o caso que nós vimos ali, dos últimos trabalhadores na vinha que não esperavam receber aquela quantia. Mas a gente, sobre essa questão, aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade, né? Então a gente vai ver aqui a transformação da Terra. São diversos os sinais. No início da nossa conversa, falamos sobre esse desconforto que nós estamos vivendo, da violência, da ingratidão, das ações de hostilidades entre as pessoas, e que nós mesmos praticamos isso, somos invigilantes. E aí, isso é um dos sinais, né? Esse estado de inquietação. Na realidade, as redes sociais potencializam isso, porque a verdade vem muito rápido, as coisas vêm de uma forma muito rápida, e aí a gente percebe o quão aguda o quão forte é esse processo que nos atinge. Nós temos alguns sinais, sim, mas eu vou me referir a um só. Foi noticiado um recorde na ressonância de Schumann, que já foi explicado aqui, mas a gente vai fazer uma revisãozinha. Com frequência de 150 Hz, que é uma medida. Veja bem, o normal é 7,84 e já foi constatado um recorde de 150. Essa frequência magnética que existe no planeta, o nosso planeta é como se fosse um imã. Ela serve como orientação para os animais, ela tem diversas funções, e ela faz impressões nos seres humanos também, porque nós temos uma glândula chamada hipófise ou pituitária, né? uma glândula, que ela é sensível à ação magnética desse campo da Terra. E a gente vai ver o que é que acontece quando essa frequência magnética, né, como se fosse um imã, o que é que acontece no nosso comportamento sobre isso aí. Dentre os registros da ressonância de Schumann, este foi o maior, e isto é muito sério. Anteriormente, o recorde registrado foi de 110 Hz. E isto interfere diretamente em nosso cérebro. Há 3 ou 4 anos atrás, o recorde tinha sido de 30, 36 por aí. Já subiu para 150. Isso aí. O que é que provoca? O que é que está provocando isso? É material ou
ou é espiritual? Esse processo de aumento dessa vibração magnética da Terra, o que é que provoca isso? Esse gráfico é do Observatório de Tomsk, na Rússia. Ele mostra 4 aparelhos que medem simultaneamente a ressonância de Schumann. Um deles identificou 150, que é um recorde. Um desses gráficos aqui registrou 150 aqui, ó, que é um recorde. Agora vejam bem, meus irmãos. Existe na área do Brasil uma área que é mais vulnerável à ação dessa corrente magnética, dessa frequência, e que certamente não foi medido, mas se for medido dá maior do que isso aqui. Ainda tem isso. Pois bem, vamos lá. Nessa transição planetária, nessa influência magnética no nosso comportamento, foram detectados 50, mas eu vou citar 6 aqui. E aí, se alguém sentir um desses 6 aqui, por favor, se quiser se manifestar, ou então vamos refletir, né? Alguém aí está sentindo mudança no padrão do sono? Está dormindo menos? Alguém ou mais? Está dormindo demais também? Pode responder, viu, se quiser. Alguém está sentindo atividade nesse ponto aqui que a gente chama chakra coronário, como se fosse um formigamento ou uma pressão aqui nesse chakra coronário. Isso é bom nosso irmão Antônio aí estudar, que ele gosta desse assunto. Ele pode estar sentindo isso aí também. Outra coisa importante, gente, é a ampliação da nossa consciência. De repente, às vezes a gente se sente um desconhecido. A gente para refletir. Eu disse, quem sou eu? Eu sou isso aqui só? Ou eu tenho algo mais? Ou eu tenho alguma coisa a mais? Né? De repente a gente se sente um desconhecido e percebe-se mais portador de diversas personalidades. Às vezes a gente para pensar. A gente fica refletindo isso aí. O que está aparecendo de gente com intolerância a certos alimentos também, principalmente alimentos ligados à alimentação animal, é uma das coisas que está acontecendo, né? Amplificação dos sentidos, aumento de sensibilidade. E agora, esse aí, o 6º ponto, eu vou lhe dizer, se não for 100%, 98% do pessoal está sentindo aqui. O tempo está passando mais rápido. Quem está sentindo isso aí, levante a mão. Olha que beleza, gente. Mas isso aí não é que o tempo esteja passando mais rápido. A sensação que a gente tem é que está. Nós temos hoje registrado que as pessoas têm uma sensação de 16 horas por dia. Não é mais 24 horas. Passa de manhã, daqui a pouco está de noite, daqui a pouco terminou a semana. E a gente já está em dezembro, entrando em dezembro. Então, gente, não é possível que esses sintomas e mais outros 44 sintomas aí, que está acontecendo em paralelo com a questão da alteração da ressonância Schumann, não seja algo digno de nota de se refletir sobre isso. E tem outros sinais: irritabilidade, falta de paciência. Tem pessoas que estão lá deixando a civilização para ir morar em lugares isolados. Né? Pessoas que largam tudo e vão porque não estão assim realmente suportando.
Só voltando, isso aqui é só para dizer a transformação que está acontecendo. E aí, finalizando, isso aí é um recurso que a espiritualidade realmente está adotando, está acontecendo isso. Alguns irmãos já estão se afastando de nosso orbe porque não conseguiram, realmente, não estão conseguindo. Quem se adaptar a essa condição, da agora por diante, vai ser a nova civilização que vai ficar aqui na Terra. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra, porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubeste impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. E aí é o que geralmente, infelizmente acontece, que nós provocamos essa situação e nós não temos essa dificuldade ainda de estar trabalhando, e às vezes a gente não consegue nem trabalhar em equipe. É uma dificuldade que realmente a gente tem que estar observando isso aí. Nesse slide eu não quis citar propositadamente nenhuma organização de cunho religioso, mas esses aqui também, não obstante, a gente sabe que tem muitos que fazem parte e utilizam essa organização como uma indústria lucrativa, mas a intenção e a maioria desses militantes, desses trabalhadores, vem na Unicef, nessa Save the Children, CARE, AME, que são organizações internacionais, e por fim os Médicos Sem Fronteiras, que não estão muito preocupados em prestar culto a um poder supremo de forma direcionada, mas tem a sua vida fazendo esse culto pela sua atitude. Então vocês imaginem médicos recém-formados ou aposentados que abandonam seus países para estarem expostos em locais onde a vulnerabilidade de doenças contagiosas, de guerras e de todas as dificuldades não são suficientes para que eles trabalhem de forma voluntária em prol da melhoria de outras pessoas. Esses aí também fazem parte daqueles obreiros da última hora. E nosso Pai Celestial não está nem aí se eles estão se ajoelhando ou acendendo uma vela para Ele. Isso aí é o mínimo. Mas temos organizações humanitárias, temos os anônimos, temos os crentes de todos os credos, e temos missionários de todas as causas, a saber, que são os educadores, os cientistas, os ambientalistas, os ativistas sociais, que lutam pela cidadania, pelos direitos humanos, pela liberdade, pela igualdade e pela fraternidade. São sim pessoas que contribuem na obra de regeneração da humanidade. E isso só para a gente ter um espectro assim bastante amplo das pessoas que estão envolvidas no trabalho do bem, e que nós, como os membros da doutrina espírita, temos assim um olhar
que deve ser universalista e recebê-los, sim, como irmãos de caminhada que estão ajudando no trabalho de regeneração da humanidade. E é melhor que seja assim, porque sendo diferente as pessoas, no ambiente onde ele se encontrar, é ali que ele deve estar. É ali que ele deve estar trabalhando no bem. É por esse entendimento é que nós que sofremos tanto com a discriminação e com o preconceito, não tanto quanto antes, devemos repelir qualquer sentimento de presunção, porque o pouco que nós aprendemos aqui ainda é um nada. E a doutrina espírita, ela se agiganta quando assim a gente pensa. Até porque todo esse conhecimento, toda essa doutrina maravilhosa, ela um dia vai ser patrimônio da humanidade. E para isso acontecer, é preciso que a gente aprenda a abraçar os nossos irmãos. Continuando com a mensagem do Espírito da Verdade: mas ai daqueles que, por efeito de suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita. Pois a tempestade virá, e eles serão levados no turbilhão. Clamarão graça, graça. O Senhor, porém, lhes dirá: como implorais graças? Vós que não tiveste piedade dos vossos irmãos, que vos negaste a estender-lhe as mãos, que esmagaste o fraco, em vez de o amparardes. Bom, meus irmãos, voltando aqui, né, sobre essa questão do último slide. Aqui essa foto é famosa, né? Olha que maravilha aqui o que nossa sociedade construiu. Não é possível, meus irmãos, que a gente olhe para essa foto e a gente ache isso normal. Aí alguns irmãos vão se apressar em dizer: quem está aqui não está por acaso. É verdade, não está por acaso. A espiritualidade superior se aproveita de um defeito da nossa sociedade para usar o mal que nós provocamos como um trampolim de progresso. Mas certamente, se nós tivéssemos praticados durante esse crescimento nosso a verdadeira Eucaristia que o Mestre Jesus fez, de repartir o pão, e termos uma sociedade mais igualitária, que discriminasse menos, aí, meus irmãos, a espiritualidade arrumaria um jeito de punir esses daqui, ó. Como? Problema dela, ela sabe mais do que a gente. Então, imagine a gente chegar nessa varanda aqui e olhar para essa paisagem aqui. Fome, intolerância. Toda vez que a indiferença sobrepõe a indignidade, toda vez que a gente não tem a capacidade de se indignar e somos indiferentes, a injustiça se estabelece. E a luz vermelha do karma acende. Por quê? Porque se nós concordamos com isso, se assim os isentos, né? Não tenho nada a ver com aquilo ali, não é problema meu. Os negligentes, está existindo isso? Eu não vejo esse problema. Os indiferentes,
e os insensíveis nós. Olá. É aquilo que o Espírito de verdade fala, né? Nós estamos retardando a colheita. Como suplicai graças, vós que buscaste a vossa recompensa nos gozos da terra e na satisfação do vosso orgulho. Já recebeste a vossa recompensa, tal qual a quisestes. Nada mais vos cabe pedir. As recompensas celestes são para os que não tenham buscado as recompensas da terra. Deus procede neste momento ao censo dos seus servidores e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpe o salário dos servidores animosos, pois aos que não recuaram diante de suas tarefas é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra de regeneração do Espiritismo. Quando o devotamento é aparente, quando nós não mostramos aquilo que a gente não é, né? Qual a obra de regeneração do Espiritismo? Preparar o novo céu, né, digamos assim, entre aspas, e a nova terra. Uma humanidade vindoura, mais feliz. Sermos também coautores, protagonistas da mudança. O que é amor e o que é caridade. Eu coloquei isso aí porque nós temos uma tendência a confundir caridade com assistencialismo. A gente deve prestar sim um trabalho social, é importante ajudar o semelhante, mas a gente tem que ajudar não só com o pão, né? A gente sabe que tem pessoas no estado lastimável de miserabilidade social e não tem como instruir ele que não seja com um pedaço de pão, com a sopa, com um farnel. Mas quando isso se torna uma coisa assim repetitiva e que a gente não lhe dá outra opção dele tentar caminhar com suas pernas, quando a gente não dá essa condição, mesmo ele tendo essa condição, aí a gente não tá tendo amor por ele. A gente não está praticando, por incrível que pareça, a gente não está praticando caridade. Cumprir-se-ão estas palavras: os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Espírito da Verdade, Paris, 1862. Tem um livro, parece que foi a quarta obra de André Luiz, Obreiros da Vida Eterna. Ele foi lançado em 1946. Eu fiz uma pesquisa sobre isso porque a gente viu Obreiros do Senhor, então eu procurei e vi alguma coisa de interessante para a gente estar vasculhando aí nessa literatura antes da gente dar por concluída nossa palestra aqui. Ele tem uma oração que é glória aos servos fiéis, que diz assim: ó Senhor, abençoa os teus servos fiéis,
mensageiros de tua paz. E aí a gente pede que os irmãos mentalizem essas pessoas que estão trabalhando, aquelas pessoas que a gente viu, que estão nos campos aí fazendo esse trabalho de regeneração da terra. Semeadores de tua esperança, onde haja sombras de dor, acende-lhes a lâmpada da alegria. Onde domine o mal, ameaçando a obra do bem, abre-lhes a porta oculta de tua misericórdia. Onde surjam acúlios do ódio, acúlios são aguilhões, aqueles ferrões do ódio que provocam o ódio, auxiliar-nos a cultivar as flores do bem, as flores bem-aventuradas do teu sacrossanto amor. Senhor, são eles teus heróis anônimos, que removem pântanos e espinheiros, cooperando em tua divina semeadura. Concede-lhes os júbilos interiores da claridade sagrada em que se lhe banham as almas redimidas. Unge-lhe os corações, o coração com a harmonia celeste que reserva ao ouvido santificado, que guarda para os olhos dos justos. Condecora-lhes o peito com as estrelas da virtude leal. Enche-lhes as mãos de dádivas benditas, para que repartam em teu nome a lei do bem, a luz da perfeição, o alimento do amor, a veste da sabedoria, a alegria da paz, a força da fé, o influxo da coragem, a graça da esperança. Tem alguém aí precisando de uma coisa dessa aqui? Eu mesmo acho que eu estou precisando de tudo, viu? O remédio retificador. Ó Senhor, inspiração de nossas vidas, mestre de nossos corações, refúgio dos séculos terrestres, faze brilhar teus divinos lauréis, suas divinas recompensas, seus divinos galardões e teus eternos dons na fronte lúcida dos bons, os teus servos fiéis. Gratidão. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, vamos agora à segunda parte do nosso trabalho, para a qual nós pedimos que nos mantenhamos em silêncio, em oração,